1 Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu vou ler de novo. Se você abriu, diz amém. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente aqueles que trabalham no ensino da palavra e na doutrina. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos por ela. Te pedimos graça nessa noite, Senhor, para que a gente possa recebê-la no nosso coração. Entender, Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor deseja para nós e para a Tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Irmãos, o papel do pastor é um papel fundamental, não só dentro da igreja, mas para toda a sociedade. E a Bíblia nos ordena a honrar os nossos pastores, nos ordena a ter duplicada honra por aqueles que presidem bem no nosso meio. É preciso ter um coração para honrar os nossos pastores. Quando eu digo que eles são importantes não só na igreja, mas na sociedade, isso é muito verdadeiro. Irmãos, imaginem um mundo sem a igreja. Imagine um mundo de cristãos nas suas casas, isolados, sozinhos, sem a grande congregação. Imagine um mundo sem o púlpito, esse lugar que transformou a história do mundo diversas vezes. Até hoje, em Londres, até hoje em diversos lugares onde o evangelho floresceu, tem púlpitos que são visitados porque são pontos turísticos. Porque daquele púlpito grandes homens pregaram e histórias e destinos de nações foram transformados. A gente só tem 3 bússolas morais na sociedade. Só 3 coisas que apontam para o que é certo. A primeira delas é a família. Irmão, a família nunca foi tão atacada quanto tem sido nos nossos dias. Através das novelas, através dos filmes, através do sexo, de muitas coisas que têm atrapalhado a família. Isso faz com que a família não esteja mais apontando para o que é certo, pelo contrário, tem família já que aponta para o que é errado, tem mãe já convidando o namorado para dormir em casa com a filha. Então a família, grande parte, não tem provido assim, não tem apontado o norte. A outra grande bússola moral é a lei, o governo. Porque o governo te diz lá no Código Penal o que é certo e o que é errado. E ele tem uma sanção para tudo que é errado e ele prende. A gente sabe que a lei não ensina ninguém o que é certo e o que é errado. Você não vai abrir a lei para uma criança de 5 anos e ensinar para ela: você não deve roubar o refrigerante do seu coleguinha. Isso é apropriação indébita. Tem que devolver, isso é furto. A lei não funciona, pelo contrário, o pessoal é preso e fica mais criminoso dentro da cadeia. E o último bastião, o último castelo forte da verdade é a igreja do Senhor. E se essa não se corrompe, e se esse pastor, esse líder é verdadeiro e tem a sua mente e consciência tranquila, e se ele de fato ama o Senhor e ama as pessoas, então essa igreja é responsável, esse pastor é responsável por apontar o caminho do bem e do mal, está apontando durante toda uma vida, através de um púlpito, do trato com as pessoas, o caminho da cruz. Sigam a cruz, vão ao caminho que aponta para a cruz, vamos para a cruz. E graças a Deus pelos pastores, e graças a Deus pelas igrejas. Quantos de nós aqui, a gente não estava perdido, a gente não estava com o nosso casamento detonado, a gente não estava no uso de drogas, nós não estávamos com um vazio existencial tremendo no nosso coração, mas um dia nós chegamos aqui e houve alguém para pregar, e houve alguém para apagar essa luz, e houve alguém para levantar esse prédio, e houve alguém que se importasse. E porque alguém creu, a gente creu também, e teve a nossa vida totalmente transformada. Eu me alegro tanto. Uma vez um irmão me procurou aqui, ele tinha brigado com a esposa, ele estava mal. Eu orei por ele aqui de manhã,
E olha, Deus tem feito uma obra de transformação tão grande na vida desse irmão. Hoje ele e a esposa estão aqui, os filhos. Um outro versículo muito forte, 1 Pedro 2,17, que diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honra ao rei. Essas são ordenanças da palavra de Deus. 1 Pedro 2,17, se você não ouviu. Honrai a todos, amem estar juntos, amem a fraternidade. Irmãos, tem muita gente enganada sobre a igreja do Senhor, sobre sua importância e valor. Tem muita gente que critica e muita gente que quer ser o lobo solitário e achar que pode servir ao Senhor longe da igreja. Eu vou ser crente em casa, eu vou ser crente sozinho. Não dá, irmão. Porque você só vai experimentar o amor de Deus e a plenitude do amor de Deus na comunidade dos santos. Nas diferenças, na diversidade. Você só vai ser tratado no meio do povo. Sozinho, você não é um crente, você é um egoísta. Provérbios diz que aquele que quer estar só, busca os seus próprios interesses. O solitário busca os seus próprios interesses. Ele está sozinho, não é porque ele é uma pessoa super espiritual, ele é sozinho porque ele é uma pessoa super carnal. O espiritual é quem está envolvido. É Jesus fazendo o seu primeiro milagre num casamento. É Jesus se levantando em João 7, no grande dia da festa, e dizendo para todo mundo: quem tem sede, vem a mim e beba. É no meio de tudo. Muita gente critica igreja grande. Igreja grande. Número. Número não é importante. Número é muito importante, irmão. Sabe por que número é importante? Porque números são pessoas. 10, escrito na tabuada é só 10. 10 na igreja são 10 pessoas tocadas e transformadas e sendo discipuladas. Número importante. Quem diz que número não é importante é porque está numa igreja pequena. É tipo quando a gente é pobre, olha o cara passando num carrão e diz assim: dinheiro não traz felicidade. Ou como um amigo meu que tirou 3 numa prova agora e saiu da sala dizendo assim: mas prova não prova nada. Eu disse: prova, meu preto, prova que tu tirou 3. São desculpas. E Deus tem um interesse e uma graça sobre essa igreja. E escolheu esse lugar para ser um grande lugar, de grande adoração, de grandes feitos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Uma vez tinha uma vizinha indignada com a igreja, uns anos atrás. Hoje não tem mais ninguém indignado com a igreja. E ela, conversando, acho que foi com o pastor Joaquim, reclamou do estacionamento e tal, e ele disse: mas irmã, eu não tinha como saber que ia ter tanta gente nessa igreja. Quando a gente começou aqui, era só eu. Aí depois era a gente, mais um carro. E hoje não tem mais onde estacionar carro. Mas a gente não tinha como prever. A gente não abriu uma igreja e fez um estacionamento para 500 carros, dizendo: vai vir 500 pessoas, 500 carros. Senão a gente tinha comprado um terreno mais longe. E é preciso amar a visão. Eu não estou falando de células. Eu estou falando da visão dessa casa. Quer ganhar São Luís para Jesus, quer levantar uma geração santa, quer servir, quer pregar caráter. É preciso amar a sua igreja. Às vezes eu tenho problemas com pessoas que vêm de outra igreja. Porque às vezes vêm de outras igrejas feridos e armados. Foram feridos, foram destratados e já vem todo armado. Irmão, pode abaixar a arma, porque você encontrou um lugar de amor aqui. Agora, você precisa fincar as suas raízes nesse lugar, para ter o seu caráter transformado e o seu ministério ativado. Você sabe, na vida de todo Davi tem que ter um Samuel. E nessa casa nós temos um Samuel, que é o pastor Joaquim Neto.
E o Samuel é aquele que libera o ministério e a bênção. Irmão, você tem que amar esse lugar, porque amando ele, você vai ter seu caráter transformado e você vai ter uma bênção sobre a sua vida. É simples assim. Compromisso, comunhão e amor. É engraçado que muita gente não quer o pastor que Deus dá, ele quer o pastor que ele acha que precisa. Ou seja, ele quer ser agradado, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Esses são aqueles que vivem pulando de igreja em igreja, e no primeiro pisão que recebe no pé, se zangam e vão para outra igreja. E olha, tem muita igreja na cidade, não é verdade? E todo mundo é livre. Você tem que estar numa igreja enquanto você tem um coração para essa igreja, uma paixão por essa causa. Mas tem gente que não quer, que quer um pastor para si só, do jeito que ele quer. Na Bíblia tem um cara que é esse cara que exemplifica muito bem isso, que é Mica. Em Juízes, no capítulo 17, tem um versículo que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Vamos lá, Juízes 17, 6. Juízes 17, 6. Achou? Diz amém. Está lá, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Não tinha liderança. Onde não há liderança, cada um faz o que quer e a confusão se instala. Diz que cachorro que tem muito dono morre de fome. Todo mundo acha que o outro já deu de comer para ele. Onde não há liderança, a coisa não prospera. E a Bíblia continua no mesmo capítulo 17, contando uma história, a partir do versículo 10. Lê lá. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor vai me fazer bem, porque eu tenho um levita por sacerdote. Essa história é muito engraçada. Era um cara que morava no interior, e ele tinha algum dinheiro, e ele faz umas estátuas para ele, um santo para ele, e ele quer ter um tabernáculo só para ele. Aí ele pega e põe o filho dele de sacerdote, e fica lá cultuando sozinho na casa dele, com uma igreja para ele. O homem abriu uma igreja para ele. Aí nisso chega um levita, que era o povo apontado pelo Senhor para servi-lo. E aí Mica faz a proposta e contrata o levita, diz assim: vem ser meu pastor. Tu não quer ser meu pastor? Personal pastor? Fica aqui em casa, eu vou te dar um pagamento, tu fica aqui. Tudo que eu for fizer, tu abençoa. O que eu for fazer, você abençoa. E sabe o que é engraçado? Que Mica consagra o levita. Com que autoridade, eu não sei. Que ele não podia fazer aquilo, mas ele era um cara tão sem noção, que ele monta um tabernáculo para ele, contrata um levita, consagra o levita. Tem muito crente que é assim. Eu já vi no interior gente rica que se zanga numa igreja, diz assim: vou abrir minha própria igreja. Constrói a igreja, põe as cadeiras dentro, contrata um pastor, para o pastor ficar fazendo o sinal da cruz, abençoando tudo que ele fizer. E por muito tempo, muita gente teve essa imagem do pastor como um empregado da igreja. Irmãos, o pastor é primeiro um servo de Deus, e entre os homens, ele é uma autoridade e um servo, mas ele precisa ser totalmente independente para te confrontar, para te exortar, para ir contra os seus interesses, para te dizer a verdade. O pastor precisa ser alguém livre para chegar até o teu coração. E sabe quem é o melhor pastor? Não é o pastor que te diz palavras bonitas para te levar para a igreja dele. Porque tem umas coisas engraçadas. É só os pastores ver que os irmãos são abençoados, eles ficam assim: vem aqui para a minha igreja, olha, aqui na igreja não tem ninguém para pregar. Tu quer pregar aqui, sábado à noite? Prega aí.
Olha, tu toca violão? Toca. Aqui não tem ninguém para tocar violão. Lá no Angelim tem muita gente. Vem para cá. Melhor pastor não é quem te agrada, não é quem te faz convites. Melhor pastor é quem Deus te deu para te tratar, irmão. Melhor pastor foi quem Deus te deu para ser uma voz na tua vida. O melhor pastor é aquele que vive de acordo com a palavra, tem vida e testemunho, e é livre para te dizer o que você precisa ouvir. Olha, eu viajo pra caramba, eu conheço muitos pastores, mas eu ainda não encontrei, eu sou um cara muito crítico, eu não sou alguém iludido, eu sou muito crítico e observador, mas eu ainda não vi uma igreja sadia, na fé, como a Igreja Batista do Angelim. Uma igreja curada como a nossa. Uma igreja que vai fazer 20 anos de ministério. E é uma igreja que tem vivido a cada ano vitória após vitória, após vitória, após vitória. Aleluia. E o pastor é chamado para ser esse líder espiritual. O pastor é chamado para ser esse que aponta o caminho. E a gente tem um casal de pastores desse jeito. Terça-feira eu estava dando aula na escola de ministérios sobre dons. E a gente estava falando sobre vocação. E eu dizia que tem gente que é bivocacionado. Nem todo mundo é. Na verdade, pouca gente é bivocacionado. Na verdade, na maior parte no ministério, as pessoas são só pastor, porque não tem condição de ser outras coisas. E aí o irmão disse assim para mim, pastor Joaquim deve ser trivocacionado. Aí eu disse assim, é mesmo. Porque, eu não sei se você sabe, pastor Joaquim trabalha ainda praticamente todo dia, arrancando dente. Tum, 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 é dentista. Além disso, de ser dentista e de trabalhar como dentista, já há muitos anos. E aí o pastor Joaquim está gerenciando as construções, gerenciando a igreja, gerenciando um monte de coisa. E às vezes você chega aqui de manhã e ele está preocupado, porque é muita coisa. E além dessa gestão administrativa, que pouco pastor faz, normalmente o pastor tem alguém para fazer, ele ainda tem a gestão espiritual, porque ele precisa orar, ele precisa sentir o clima dentro da igreja, precisa saber o que nós vamos fazer, quando, como, por quê. E o irmão disse, ele é trivocacionado, e eu acho que é verdade. Nós temos um pastor que tem sido responsável nessa casa por quase 20 anos da sua vida. Quando eu cheguei nessa igreja, eu tinha de 9 para 10 anos, e hoje eu estou pregando aqui para vocês. Você que chegou há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, você não faz ideia da quantidade de tempo e sacrifício colocado nessa obra. Alguns irmãos na célula, a gente pede R$10, alguma coisa para honrar o pastor, para juntar o presente. E tem uns irmãos mais novinhos que eles acham, R$10? R$10 é muito. Irmão, 20 anos de sacrifício de uma vida nesse ministério, que começou por amor. Esse ministério nunca foi o emprego do pastor Joaquim Neto. Essa igreja sempre foi a vocação dele. Ele nunca precisou trabalhar na igreja para se sustentar. Pelo contrário, ele começou a igreja por uma vocação, uma loucura vinda de Deus. E aos que me administram bem, dupla honra. Aqueles que têm feito alguma coisa pelo reino de Deus, dupla honra. Eu amo essa igreja. Essa igreja é parte da minha vida, e hoje não é possível dissociar a nossa história de vida da vida dessa igreja. Mas é verdade. Porque eu conheço o dia a dia dessa casa. Eu conheço o dia a dia da vida dos seus pastores. Eu conheço o dia a dia e o amor colocado nessa obra.
E eu queria poder transferir esse amor que eu sinto. Eu queria que cada um de vocês sentisse isso por essa igreja. Pelo reino de Deus e por essa igreja. Porque, irmãos, daqui a 20 anos, 15 anos, se a gente tiver esse amor, guardar essa paixão e essa pureza, o que Deus não poderá fazer nessa cidade, através da minha vida, através da sua vida, através dessa obra. Porque é só o começo.